Joining me now is the newest member of the UFC roster. Patricio Pitbull is a UFC fighter. Patricio, congratulations on the news. I guess first things first, how surreal does it feel to be able to call yourself a UFC fighter and hear Dana White make that announcement last night? How are you feeling? Matheus, estamos sendo muito bem. Acho que o momento que eu entro agora num card como esse, né? A divisão tendo o título vago e me colocando numa disputa contra Yair Rodrigues, eu me sinto confortável em estar fazendo essa estreia num dia tão importante para a divisão. I'm feeling great, and to have such an opportunity to be fighting in the same card where there's a title fight, and I'm making my debut against Yair Rodrigues. So I'm very confident with my start in this organization. Yeah, very cool, man. I know a lot of people were pretty much as excited for your fight, if not more, than the actual title fight that was announced. And I know we'll get into talking about that later. But I guess for you, can you just kind of bring us through the process of how this all came together, right? Because we spoke to you in December. You were asking for your release from PFL, and you were granted that shortly thereafter. But what was the negotiations like, the talks? And I guess how did you guys come to the agreement that this was good for both parties? O pessoal está mais animado até para a sua luta do que a luta pelo cinturão. Isso é algo que a gente vai falar em mais detalhe mais na frente. Mas me fala mais um pouco. A última vez que nós falamos foi em dezembro. Você estava pedindo para ser liberado, né? E aí você conseguiu a liberação. Foi esse processo de conseguir a liberação do PFL? E como foi esse processo de negociação com o UFC até você chegar até aqui? Pode falar de forma detalhada, tá? Quanto mais detalhe, melhor. Bom, sobre o PFL, eles me pareciam justos, né? Mas queriam que eu fizesse minha última luta pelo contrato lá com eles e ainda ia brigar pelo betting rights. Algo que não me deixava confortável porque as coisas não andavam como deveria ser. Não estava sendo muito claro e estavam cancelando shows e me deixaram muito tempo parado. Me ofereceram outra no começo do ano, eu lutei, defendi o título e tinha que ficar muito tempo parado para esperar o dia 31 de dezembro. Em cima da hora, eu em camp já, os caras pela internet me falaram que eu não ia mais disputar o título, que essa defesa de título seria no Japão e não ia mais acontecer. Enfim, uma série de fatores que me levaram a pedir para sair do PFL. Depois a gente conversou com o Dom e ali a gente conseguiu chegar no acordo, tudo foi acertado. Então eu agradeço aí ao PFL ter enxergado esse meu pedido no final das contas, né, com bons olhos e tentar e combinou em me liberar. E em relação à chegada no UFC, a gente esperava que no dia que eu tivesse sido liberado do PFL, a gente já assinasse diretamente com o UFC. Mas teve algumas barreiras que nós tivemos que vencer, a aceitação de um integrante da organização, parece que não me queria lá por causa da idade. E no final das contas ele foi convencido, até pela história que eu tenho vindo da outra organização, né? Um atleta com a mesma idade que Poatan, nasceu no mesmo dia, mês e ano, e tem uma dominância muito relevante nessa divisão. Então, fez sentido me trazer essa contratação. No final das contas, eu acho que o que concretizou de vez isso foi eu ter aceitado várias lutas contra lutadores que o UFC me mandava, né? O UFC me mandou várias propostas, né, perguntando se eu aceitava lutar contra alguns nomes, e eu aceitei de bate e pronto, coisa que foi diferente do outro lado. Os lutadores estavam correndo, dando comigo, então você deve ter pensado, pô, esse cara de verdade, então vamos assinar ele. Foi isso que aconteceu, os caras me deram a oportunidade de enfrentar Yair Rodrigues nesse card relevante para a minha divisão. So as far as PFL goes, I mean, I was very vocal about everything. They kept postponing dates for my fights, canceled it on short time. I fought in the start of the year. They just wanted to book me for the end of December. I heard of a change of opponents through the internet, and then a few weeks before the show, they canceled the whole show, and I didn't have a date to fight or anything like that. And they were saying they were being fair, asking me to do one more fight, but they also said that they would retain their matching rights and exercise every right they had, so I didn't leave to the UFC. So it wasn't very fair to me to hear all that, and I really didn't have any intention to fight for them, especially how everything
happened during the year, the lack of answers and the lack of commitment on their part. So we had several back and forth, and finally we got to done, and they saw that it didn't make sense to keep me there. And at first they released me, keeping the matching rights, but we talked about it, and they waived the matching rights, and now I was able to sign with the UFC. And to be very honest with you, we thought that the moment that I got my release, the UFC would sign me. I mean, everyone, the fans, the media, they're telling it was pretty obvious. Like everyone was expecting to see an announcement that same day, but that's not what happened. We had some barriers to overcome. There was a particular person from the UFC brass who wasn't very happy with signing me. He was against it because of my age. In the end, he ended up being convinced. But I was born in the same day, exact same day as Alex Poatan, and he's the champion, the biggest name right now. That's what was one of the arguments. And one thing that I believe favored me in all this was that after a couple weeks of our first meeting, they asked if I would fight a certain fighter, and I said yes. And that fighter, a ranked fighter, he said no. And then they offered me a few other options, and I said yes to all of them, and they all said no. And as the UFC saw that this old guy was saying yes to all those young guys, and the young guys were running away, and they said, hey, we have a guy that's for real here, so let's sign him. I think that helped change the mindset of the person that was against me signing with the UFC. And it all came to happen now. But we had some struggles along the way. I had some doubts, but in the end, it all came through. Yeah, that's great, man. And I know you probably, I'm guessing, don't want to name who that person was, but do you feel like if they, I'm assuming there's somebody important. Do you feel like you have something to prove to them, knowing that, hey, maybe there's some people in the brass that aren't necessarily convinced by you? Like, is that a little bit extra motivation getting in there? Você provavelmente não quer dizer o nome, né, da pessoa que era contra, mas você acha que você entra assim no UFC com o sentimento de algo a provar, de mostrar alguma coisa para esse cara, para dizer, olha, tá aqui, tipo, eu tinha que estar aqui dentro, alguma coisa de se provar para ele, assim? Não, só me motiva mais. Não leva essa pressão, não, porque a gente acaba se emocionando e levando isso para o combate. Mas assim, nos treinamentos me motivou bastante. Eu estou já sentindo a diferença da maneira pela qual eu estou encarando o treinamento. Não que eu não me dedicasse antes, sempre me dediquei, sempre fui muito atento ao meu desempenho, mas eu estou com uma motivação extra e talvez eu até dedique minhas vitórias a ele. Vamos ver. Not in particular, but I try not to take it personally, but it gives me an extra motivation. If I take it personally, everything's going to get a little emotional and it gets in the way. But I can tell my training practices have been a little bit different. I feel more energetic. I feel more motivated to train and to prove myself. And who knows, after I win my fights, I'll probably dedicate them to him. I love it. And what do you think it says about the rest of the division that all those guys were turning you down? O que é que você acha que fala do resto da divisão que todos esses caras estavam negando lutar com você? Bando de frouxo. É isso que são. Lutador tem que lutar. Essa é a minha função aqui. They're a bunch of pussies. That's what they are. A fighter has to fight, and that's why I'm here. And you had somebody step up, though, Yair Rodriguez. When did he kind of come onto your radar? And I guess what ultimately are you expecting from this one? Because I know fans are very excited, not only about you just making your debut, but this is a great fight on paper. I mean, this is fight of the night potential here. Aí você tem um cara que resolveu aceitar, né? Quando foi que ele entrou no seu radar? Como foi que você chegou até aqui? Você pode falar a trajetória toda com aqueles detalhes, tá? Seria até importante isso. O UFC me ofereceu ele já tem algumas semanas, inclusive o meu camp já iniciou, acho que a gente está na terceira semana agora, porque ele precisava de adversário para lutar na cidade do México, mas a pergunta foi mandada para ele se ele aceitava e ele não respondeu. E aí eu fui no meu Instagram, mandei um direct para ele perguntando se ele ia mostrar o orgulho mexicano e ia aceitar minha luta, aceitar meu desafio. E ele respondeu dizendo que já tinha dado a resposta para o UFC e que adoraria me enfrentar. Mas no final das contas ele não aceitou, correu e marcou a luta contra Arnold Allen. Eu falei para os meus empresários que provavelmente Arnold Allen poderia se machucar
né? E foi isso que aconteceu. Me falaram para a organização que eu estaria pronto para enfrentar Henry Rodrigues. E alguns dias depois o UFC foi e disse, não, ele vai aceitar que Dana White vai anunciar hoje à noite e ele vai ter que assinar. Então, meio que ele aceitou na pressão. Eu espero que ele não se machuque também. Ele estava fugindo da luta antes, agora ele aceitou a pressão, eu espero que ele não esteja machucado do desafio. Yeah, so I still didn't have a contract then. A few weeks back, the UFC reached out asking if I would accept to fight EAE in Mexico, and I said yes. But he went silent on them. And after a few days, they sent him a message asking if he would fight me to show me that Mexican pride on Instagram through direct message. And he replied that it would be an honor to him to welcome me in the UFC. It all seemed well and that he had gave them his answer. But after we reached out to the UFC, he said no. So he didn't want to fight me. And we saw the rumor that he would be fighting Arnold Allen. And I told my management team to keep their eyes on it because Allen could be hurt and I could step in. And so it looks like Allen was hurt. And after a few days, like this week, the UFC approached me and asked me again, hey, do you want to fight GE? But this time on April 12th. And I said, yes, it was 2 days ago. And we just kept waiting because they had offered me a few fights. I would say yes, and no one would accept, and they wouldn't send me a contract. So we were waiting. And last night, they sent an email asking for my information for a contract. And a couple hours later, we got the confirmation through Dana White. I even asked my management team 2 days ago, like, do you guys think he's going to accept the fight? Because he ran away once and he could run away now. And they said, hey, they need this fight in Miami. So they're going to push him to accept it. And I believe that's what happened. And I hope he doesn't pull away from the fight now. I hope he comes through and we fight on April 12th. Yeah, and do you feel like it will live up to kind of this hype that it's already started to build? Like, do you expect this to be kind of a back and forth war, or I guess how do you kind of view him stylistically as a challenge here? Você acha que essa luta vai viver assim a expectativa do público, que vai ser uma luta, uma batalha assim bem eletrizante ou não? Como é que você acha que o estilo de vocês casa? Ele tem azar lutando contra o cara mais baixo, né? Os caras botam ele pra baixo e nocauteia ele no grande pau e parece que ele não é um cara que reage bem a golpes quando tá sofrendo, né? Parece que ele arrega quando tá apanhando. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou bater nele e fazer ele arregar. He seems to have a little of bad luck when he fights guys smaller than him. Usually they take him down and finish him with ground and pound. It doesn't seem like he likes being hurt too much. It seems like he folds under pressure. And I believe that's how it's going to go. I'm going to put the pressure in him and make him fade. Yeah, we got tons of information from Dana White last night about what the schedule is going to look like. And your fight wasn't the only thing that kind of relates to you. You also on that card have Alexander Volkanovski and Diego Lopez in an undisputed vacant title fight with Ilia Topuria vacating. So where do you feel like a win over Yair puts you now that the division looks totally different than, say, like a week ago? E o Dana anunciou não só a sua luta, né? Foram várias lutas, tem a disputa do cinturão, Topuria vagou, Volkanovski vai lutar contra Diego. Como é que você se sente aí, essa questão do que é que você acha dessa luta? Como é que você se vê no meio da divisão, assim, entrando dentro desse contexto? Bom, vou lutar contra o top 4 da categoria, não é isso? Top 5. Top 5 da categoria, e provavelmente eu tomo o lugar dele na divisão e espero lutar pelo título em breve. Eu acho que a posição que me colocaram dentro desse card, eu suspeito que seja um pouco proposital, eu espero que meus pensamentos estejam certos, mas me sinto numa posição confortável, chegando agora na divisão, lutando para o top 5. Então, para mim, isso me deixa, acredito que próximo ao título. Yeah, I'm going to be fighting the top 5 ranked guy in the division, so I don't think it's a coincidence that they put me on the same card as the title fight. I think a win over Yair is going to put me in the top 5, and that could put me in place for a title shot. So I think that's a possibility, and I'll be ready for it. And I guess, what do you make of that fight between Volkanovski and Diego? I know you've kept a close eye on the UFC featherweight division, even when you were in Bellator. So I guess, who do you think wins that fight? And is there somebody that you would prefer to fight of those two if you were to fight for the title?
O que é que você acha da luta entre Volkanovski e Diego? Quem você acha que ganha essa luta e quem você preferiria enfrentar numa disputa de título? Primeiro, não tem escolha. Que vence o melhor e eu enfrentaria o mais duro deles dois. Respondendo as primeiras perguntas, eu acho que vence Diego, é um cara que está com mais fome, é um cara novo, mais explosivo, e me parece na vantagem do momento da carreira dos dois lutadores. Mas a gente não pode duvidar de Volkanovski, que é um cara duríssimo, que pode fazer frente a qualquer um também. I don't have a particular choice. May the best man win, and whoever it is, I'll be glad to face them. I'm ready for any of them. As far as who I think wins the fight, I think Diego wins the fight. He's younger. He's powerful. He's being on a roll right now. We can't count Volkanovski out. He's an excellent fighter. I just think the momentum is in favor of Diego. What'd you make of Topuria vacating? Were you surprised to see that? I mean, you're somebody that has been in that position as a champion in a major organization. So, is that something that you were surprised by, and is it ultimately something that you understand, having been put in those shoes before? You know, switching weight classes, going for other sorts of belts. O que é que você acha do Topuria vagar o cinturão e subir para tentar um outro título? Isso é algo que você já fez, né? Você não vagou o cinturão, mas você buscou outros títulos. Que análise você faz disso aí? Ele é um lutador real. O lutador real faz isso, ele busca novos desafios. Se ele acha que a divisão não tem mais lutadores à altura, ou se ele não tem mais condição de bater o peso, que eu acho que ele tem condição de bater o peso, a gente deve aceitar desafios maiores, e foi isso que ele fez. Então, de se bater palma. Parabéns, Topuria. Você teve uma boa adesão na sua carreira. He's the real fighter, and that's what real fighters do. If he doesn't think there's anyone that's interesting for him in the division, if he thinks he's already cleared it, and if he thinks he can't make the weight, which I believe he can, but if he thinks that there's nothing left for him in the division and he wants something more, I applaud him. I mean, congratulations to Topuria. You did a great decision, and good luck in your career. Yeah, and I just got a couple more things for you. I appreciate your time. I got to ask, man, it struck me, you know, when all these announcements were coming out last night, there's a lot going on, hard to kind of sift through it all, but taking a step back, you and Michael Chandler ended up on the same card after all these years for your UFC debut, him fighting in the co-main event. Was it kind of crazy or funny for you to see that full circle moment where you guys are both kind of on the poster for a UFC event? O que você achou? Você vai estrear no card que Michael Chandler vai estar no card? Você achou engraçado? O que você pensou sobre isso? Vocês vão estar no mesmo post do evento? Antes das entrevistas de hoje, eu vi um tweet de um cara dizendo assim, vai ser histórico o UFC 314, não é isso, Mota? 314. Isso. E porque vai lutar pai e filho no mesmo card. Então, porra, tem muita risada e tô curioso para ver como é que vai ser essa noite. Vai ser muito legal. Yeah, before I started the interview, I saw a guy on Twitter saying that UFC 314 is going to be great because it's going to be the first time father and son are fighting on the same card in the UFC. So that gave me a big laugh. And I found it really funny that people said that. I don't know how it's going to be, but I think it's going to be great. Is there still a rivalry there at all with you guys? Like if you see him on Fight Week, are things going to be cool and cordial, or is there still a little bit of heat between you and Michael? Tem rivalidade ainda sobre vocês, ou se você encontrar ele na semana da luta, as coisas vão ser cordiais, ou ainda tem aí uma faísca? Não gosto dele pessoalmente, mas assim, não procurarei nenhum tipo de problema. Nós somos esportistas, devemos nos respeitar, mas quantas vezes eu puder bater nele até o fim da minha vida, eu vou bater. I don't like him personally, but I don't have any issues. I mean, I'm a professional. We're both sportsmen. We have to respect each other, so I'm not going to be trying to do anything. But if they want to give me as many opportunities as they can to beat him up until the end of my career, I'm going to be taking all of them. Now that you're in the UFC heavyweight division, I mean, in the featherweight division, there's been a lot of positivity. I think people have been pretty excited about this announcement. But the one kind of reoccurring criticism or comment from some haters that I've seen has been, well, he's 37. He's coming over the UFC. He's 37. How much do you feel like age is playing into what you present right now? Is it something, do you feel any different than you did a few years ago? Do you feel like the best
you know, you're still in your prime? Like, do you feel hindered at all, despite all the wars you've been in too? Uma das coisas que eu mais vejo as pessoas apontando no Twitter, as coisas assim, é a sua idade. A pessoa fala, ele tem 37 anos, vai fazer 38, ele tá velho, alguma coisa assim. Você sente o peso da idade? Como é que você se sente hoje comparado com antes? E como você acha que isso lhe afeta de alguma maneira? Eu acho que seria importante você falar também da melhora depois da cirurgia do pescoço. Bom, continuo batendo recordes aqui nas nossas estatísticas, né, de velocidade, de potência, força, da permanência de tempo que nós ficamos na zona de combate, que é uma medida que fazemos através do frequencímetro, para saber quanto tempo o nosso coração fica em zona de combate, né, que é acima de 174 batimentos por minuto. Então, eu consigo ficar 30 minutos, 25 minutos sem nenhum problema. Então, eu consigo me condicionar e ainda bater recordes em todos esses aspectos físicos. A única coisa que muda é que eu estou mais experiente. Eu gasto energia na hora certa, eu telegrafo menos meus golpes, então tenho uma carga de experiência melhor do que quando eu era um cara novo. O cara novo ele tem a vantagem física, mas assim, na nossa preparação física eu não perdi nada, pelo contrário, a gente, como eu falei, a gente vem ganhando e depois que eu fiz a cirurgia na cervical, eu consegui voltar até aquela força brutal que eu tinha, né? Então eu estava com um problema, infelizmente, na minha cervical que me prejudicou em alguns combates e agora tá tudo certo, eu consigo sentir a força de gorila de volta e a gente vai fazendo aí, fica só ligado e presta atenção. Yeah, I mean, we have all the data of everything like power, strength, conditioning, cardio, and all that. We keep all the scores from our fighters in our gym. And up to today, I'm still breaking all my records. So in all of those things, I have been improving. I had a neck surgery in 2023. After I had that surgery, it got in the way of some of my fights, and I wasn't performing properly. After I got that surgery, I was able to regain my strength. So I got back that gorilla grip that I used to have. My power, my strength came back to me. And I feel really rejuvenated. Of course, there are some difference from being at my age and being a young guy. Some young guys, they're more explosive and all that. But there also comes the experience. I know now I'm better technically. I do not telegraph my punches. I do not telegraph my attacks. I use my energy on the exact moments that I need it, so I don't waste any energy. And we had a test here from how long can we keep ourselves in our combat zone. Like that means having our heartbeats over 174 BPM. And I can do that for 30 minutes. So everything on me has been improving lately. And I don't have any worries about my age being a factor, especially now after the surgery and everything, that I feel that I'm much better than before. And just to kind of put a bow on all this, you've always talked about legacy, and now that you're a UFC fighter, I guess, what do you think the risk reward is here? Like, what do you have to gain? And is it possible that you are putting your legacy a little bit on the line as the Bellator guy coming over to the UFC to prove himself? E você fala muito sobre legado, né? Como você acha que isso entra em questão aqui? Como você sente assim? Você acha que tem que provar alguma coisa? É o cara do Bellator vindo pro UFC, né? Para conseguir aí quebrar a banca. Como é que você analisa essa questão do legado e dessa mudança de carreira agora? Eu não estou pensando muito nisso, para falar a verdade. Lógico que a gente sabe que no final das contas isso vai contar, mas no que eu estou focado na próxima luta, na próxima vitória. Eu sei que isso vai me colocar perto do título. Eu vou disputar o título do UFC, vou vencer o título. E é isso que eu estou focado agora. E sempre está melhorando tecnicamente, sempre está telegrafando menos, adquirindo novas habilidades, sempre estou evoluindo. Então, eu estou focado em melhorar a mim mesmo. Então, assim, eu sei que a divisão é uma divisão forte, tem alguns caras que são duríssimos, em todas as organizações tem, mas a divisão ela está aberta para mim e vai sentir o poder da minha força assim que eu estiver naquele octógono. I'm not focused on that right now. I'm focused on my next fight. You know, all that comes later. I'm focusing on this fight.
winning my debut. I'm going to challenge for the UFC title, and I'm going to win the UFC title. I know that's going to happen. I know that's all that is important for me right now. And that's what I'm focusing on. I know it's a tough division. There are great fighters in this division. And I know people think that I have to prove myself. But at the end of the day, they're going to see that everything that I've been talking all this time was correct. Last thing before I let you go. Any sort of message that you want to send the featherweight division here? I saw you tweet yesterday that the king has arrived. What should they be aware of? Para a gente encerrar, né, alguma mensagem, algum recado que você quer mandar para a divisão dos peras? Eu vi você tweetando, né, que o rei chegou. O que mais você quer dizer para eles? Eu estava fora da organização, estava muitos jogadores falando merda. E agora que eu cheguei, muitos de vocês já correram. Não corram. Me enfrentem, vou bater em todos vocês. Se vocês esconderem, eu vou ser o bicho papão e vou pegar vocês dentro de casa. When I was outside of the organization, many of you were talking shit. And now that I'm in, many of you were running. So what I have to say is, don't run. If you run, I'm going to be the boogeyman, and I'm getting you at your home. I love it. Patricio, congratulations on the signing, man. Super happy for you. Long time coming. Appreciate your time. Mateus, appreciate you translating, and good luck on April 12th, UFC 314 Miami versus Yair Rodriguez. I think everybody's pretty excited. Thanks, Patricio. Appreciate it, Thank man. you, my friend. Thank you very much.